Vocês já estão vendo a minha tela? Bom dia, Rayane. Você está fazendo muito sucesso e nem está sabendo, menina. Ontem nós fizemos um grupo grande chorar por sua causa. Aliás, você junto com a gente, sem saber, mas fez. Bom dia, galera. Sejam todos bem-vindos. Vocês já estão visualizando a minha tela? Confirmem para mim, por favor. Sim? Beleza. Daqui a pouco a gente comenta as frases e inicia, tá? O que vocês acharam do sistema de provas remoto? Como é que foi para vocês fazer prova desse jeito? Muito estranho, muito diferente, conseguiram se adaptar? Mas é bem estranho. Porque, tipo, você tá aqui, só que, sei lá, você pode se distrair com qualquer coisa, sabe? Na escola, não, eu posso ficar aqui, só isso. Você está focado, né, Maria Isabel? Eu acho que isso faz diferença, porque Tá. lá você fica no silêncio e focado na prova. E a tela tem muitos distratores. Eu acho que o celular toca, a campainha toca, o interfone toca, qualquer coisa pode distrair. O irmão chama, a mãe. Então, isso aí tudo pode acontecer no nosso entorno, né? Mas, por outro lado, eu acho que vocês, sim, conseguiram fazer isso muito bem também. É diferente, mas a gente vai se adequando, se adaptando e ver o que dá para fazer, o que funciona, o que é viável. Eu vi respostas muito boas, eu vou comentar a prova com vocês hoje. Então, como a gente vai trocar ideia em cima disso, as questões abertas de vocês, tem questões muito bem redigidas, muito bem escritas, tem outras com algumas falhas que a gente vai comentar, porque eu acho que essas falhas, às vezes a falha não é da Maria Isabel, é de outra pessoa, mas ajuda a gente também, enquanto escritor, enquanto falante, né, enquanto aluno, a reestruturar outras vezes, outras situações em que eu vou precisar da língua a meu favor. Então, acho que a linguagem ela é veículo, e se ela pudesse ser um veículo cada vez mais aprimorado a gente mesmo, né, como usuários dela, a gente exercita isso de uma maneira mais tranquila, mais consistente. Então, eu vou começar, que agora já deu 7h30, o pessoal ainda está entrando, está chegando. Hoje está menos frio, estou até sem blusa de frio hoje. Meu cantinho aqui muito gelado, então quando tá frio demais aqui. Aí os pés e as mãos ficam parecendo picolé. Mas hoje está até ensolarado lá fora, está um dia mais quente, então que essa energia boa, né, se deslanche ao longo da semana para gente. As provas, né, os TVAs se encerraram ontem, então vocês devem ter feito a última ontem eu apliquei do M1, eu acredito que vocês devam ter feito também ontem, né? E aí a gente entra em outro tipo de processo, é claro que tem que suplementar um pouquinho mais para frente, mas o IANS ainda não definiu as datas. Eu acredito que deva ser início de setembro, então vocês fiquem ligados nisso. É claro que vai contemplar o mesmo tipo de conteúdo, então tá tranquilo, né? Vão comentar aqui que eu acho que, pelo menos em linguagem, em língua portuguesa, os conteúdos do M2 são mais tranquilos do que os do M1. Aí você fala só, mas por quê que é tão contraditório? O M1, ele é literalmente uma base que você precisa de ter. Então, quando a gente está falando de sintaxe do período simples, que parece um bicho-papão, né? Que é isso? São os termos essenciais, acessórios, integrantes. Ele é base para uma série de outras coisas que vocês vão ver ao longo do processo linguístico. Por isso que a gente vê alguma coisa lá no início do ensino fundamental, depois vai aprofundando, até chegar nessa base estrutural que vocês já têm ela consolidada. Então, quando você chega ao nome 2, essa base já está consolidada. Para todo mundo? É lógico que não.
todo mundo tem um processo único. Cada um vai abordar, vai carregar a sua bagagem, melhor dizendo, de uma forma diferente. Mas essa bagagem já está pronta. É só a gente se aprender a acessar, tá? Então, eu acho que é isso que a prova em si mostra para mim, tá? Eu vejo prova muito como termômetro. O que é que funcionou, o que não. É por isso que eu perguntei para vocês como é que é para vocês estarem inseridos nesse processo, porque eu acho muito diferente. Eu fiquei muito tensa para aplicar, muito mais tensa no online do que no presencial. E olha que eu puxo a atenção de vocês, eu fico ali na frente, mas é muito. Eu prefiro muito mais dar 10 aulas do que aplicar uma prova. Porque eu acho que a tensão do ambiente mexe com a gente e mexe com vocês também, né? É como diz o mestre de Taekwondo do Daniel, outro dia estava sendo avaliado e eu cheguei na hora da avaliação dele para poder acertar o Taekwondo. Tá fazendo, acho que 3 alunos só, e na hora que eu cheguei, estava só ele lá com o mestre. E aí ele ficou nervoso. Ele falou: você tá nervoso porque sua mãe chegou? É aquela coisa, né? Você está sendo avaliado, independente de quem está ali na sua frente olhando, a avaliação, ela intimida a gente, ela mexe com as nossas emoções. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a gente é avaliado o tempo todo. Não tem jeito, né? A gente é avaliado pela postura, pelo comportamento, pela maneira de ser, por tudo. Então a gente tem que aprender a lidar com essas avaliações e fazer isso virar uma... a avaliação formativa, ela carrega essa proposta, e eu gosto dela, que é olhar para a avaliação como ponto de partida, e aí eu usei a estrada aí para a gente poder refletir um pouco sobre isso, essa estrada de terra cheia de curvas aí, cheia de possibilidades de desvio. Eu vejo como um ponto de partida para a gente melhorar, aperfeiçoar. Ou seja, onde é que eu estou errando mais, onde é que está falhando, onde é que eu preciso de auxílio, qual foi a matéria que eu me saí pior, ou seja, qual é a matéria que eu preciso estudar mais, qual é o conteúdo que eu ainda não entendi, que eu preciso buscar, e assim a gente vai, né? Então, eu vou jogar as 2 frases aí que vocês já estão vendo para a gente comentar. Eu gostaria de ouvir a posição de vocês, o que vocês pensam, porque há interseções entre elas, mas há também coisas diferentes. Opa, tem um... Para você já colocar isso aí em dia, porque mesmo que você mandou... A Patrícia tá falando aí, gente. Novas, né? Eu vi na volta Patrícia. Vocês também estão? E segue a lista de atividades dadas desde o início... É que o microfone da Lisa tá ligado, Neide. É isso, é verdade. Eu tô assim, gente, mas como é que eu tô ouvindo a Patrícia daqui? Faz um tempão que eu não a vejo. Bom, vamos dar sequência, então, nas frases que vocês estão vendo e o comentário da prova, que teve um resultado bacana. Claro que não foi 100% e nem precisa de ser, nem tem que ser. A gente não tem que buscar essa questão, mas a gente tem que buscar esse aperfeiçoamento, que vocês possam sempre olhar para o sistema avaliativo como essa questão da nossa formação, de avaliar o processo e ver onde que a gente pode aperfeiçoar. Então, vamos lá. Na primeira que eu tenho aí para vocês, do Nido, eu nem sei falar o nome dele direito, Goodben, sei lá como fala isso. Oi, bom dia. Ai, delícia ouvir a voz de vocês. Eles ficam tão calados no M2, então eu fico instigando, sabe, Lisa? Beijo. Oi. Oi, Lisa. Tem algum recado? Vamos dar sequência. Ué, Lisa, na sala que eu tô não tem ninguém, não. Será? Eu, hein? Vamos lá, gente. Bom, suas circunstâncias atuais não determinam onde você pode ir. Elas apenas determinam a sua linha de partida. Que foi o que eu falei com você sobre o processo avaliativo, sobre avaliação de uma maneira geral. Opa, tá dando interferência de novo. Exatamente essa questão. A gente sabe e pode observar onde que a gente tá tendo falha e ver quais as direções que a gente pode seguir. Essa frase, ela faz a gente pensar também
nas muitas escolhas que a gente tem para fazer ao longo da vida e nossa construção, que é feita em cima de inúmeras mudanças. Quando eu faço uma escolha, eu mudo meu caminho para um lado. Se eu faço outra, eu vou mudar para outro. Desde 7h15 na aula. Vamos lá. Então, na segunda frase, o que a gente tem aí nessa construção da segunda frase? Toda mudança cobra um alto preço emocional. Antes de se tomar uma decisão difícil, isso aqui da Marta Medeiros traz, gente, é muito importante. Então, olha só, antes de se tomar uma decisão difícil e durante a tomada, chora-se muito. Eu, principalmente, sou manteiga derretida. Choro até em comercial de TV, dependendo do comercial, gente. Então, aí não conta, né? As emoções estão sempre muito afloradas. Dizem que as pessoas muito intensas são assim. Então, elas sentem em demasia. E eu acho que eu tenho muito isso aí. Carrego isso muito comigo. Durante a tomada de decisão, então, chora-se muito. Questionamentos são inúmeros. A vida se desestabiliza. Ela vai se desestabilizar, ela vai se perceber como caótica para depois ressurgir, remodelar, modificar. Mas então chega depois, a coisa feita, e aí a recompensa fica escancarada na face, vou dizer. Mudanças fazem milagres por nossos olhos. Essa metáfora dela eu achei muito interessante. Tá? Presta atenção para a gente poder fazer uma associação e comentar as questões da prova. E é no olhar que se percebe a tal juventude eterna. Um olhar opaco pode ser puxado e repuxado por um cirurgião, a ponto de as rugas sumirem, só que continuará opaco, porque não existe plástica que resgata seu brilho. Quem dá brilho ao olhar é a vida que a gente optou por levar. Qual é a ponte que vocês veem entre essas duas frases? E como que vocês analisam essa percepção do olhar opaco? O que é isso para vocês? Vocês conseguem interpretar essa metáfora antes da gente prosseguir? Eu acho que há pontes, mas há divergências entre elas aí, ó, coisas específicas. O que vocês veem, galera? É mesmo, João Gabriel, precisa avisar, mas eu a desliguei aqui. E aí, o que vocês me dizem? Como que vocês veem essa ponte aí? O que seria esse olhar opaco? Alguém consegue arriscar? Ai, Neide, eu acho meio complicado falar. Por quê? Vão arriscar, porque eu acho que vocês têm uma interpretação tão bacana. A gente vê isso nas respostas abertas de vocês. E vocês ficam, às vezes, inseguros, mas isso ajuda a gente a construir a bagagem que a gente vai carregando. Vocês concordam com essa frase aí de que as circunstâncias atuais não determinam para onde você pode ir, mas apenas o que você tem de caminhos, de possibilidades? Concordo, Neide. E sobre essa questão do olhar opaco, como é que vocês veem isso? O que seria olhar opaco? Vocês conhecem Sem essa brilho? palavra? Sem brilho, aquele olhar fosco. Eu acho que a pessoa que perdeu a alegria de viver, ela fica com esse olhar opaco. Ela vive, ela está viva, mas ela não vive, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela não tem aquela vontade de estar ali e de viver de fato. Então, essa falta de vontade faz com que a gente não consiga enxergar esse brilho nos olhos que ele coloca aqui, ó. E esse brilho nos olhos, ele independe da idade. Então, não é a plástica que vai fazer a beleza, ou seja, eu posso colocar moldar aquela beleza do corpo, do rosto, da maneira como for, né, através da plástica. Mas eu não posso dar vivacidade, da vontade de viver para essa pessoa. Essa pessoa tem que buscar isso de dentro para fora. Então, esse olhar opaco aí, esse olhar sem brilho, eu acho que muitas vezes a gente se acovarda em determinados papéis, em determinadas posições e deixa o nosso olhar ficar sem brilho.
a gente perde essa alegria de viver. A gente tem que buscar cada dia mais nesse nosso processo de metamorfose, de mudança, que é altíssimo preço, não é fácil, dói demais, né? Então, mudar não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de buscar esse brilho no olhar, essa alegria de viver, essa vontade de estar vivo, de estar aqui. Então, eu tenho que achar onde estão os meus motivos, cadê o meu porquê? E, né, de alguma forma, deixar minha estrada, seguir o caminho que eu estou escolhendo ali. A escolha é minha, mas a consequência também é minha. Então, é isso que eu acho que há interseções, mas há diferenças nas duas frases. Eu vou fazer agora um novo compartilhamento com vocês, porque eu não fiz o seguinte, não julguei questão por questão da prova de vocês aqui. A prova normalmente pode ser baixada em PDF, então eu baixei ela em PDF aqui. Por que eu baixei? Porque às vezes a tecnologia dá falhas, tá? Enquanto eu for falando com vocês, eu estou fazendo um novo compartilhamento aqui. A tecnologia dá falhas e a gente fica na mão com determinadas situações na exibição, fica esperando toda a vida carregar, toda a vida abrir. Aí eu prefiro estar com ela baixada, porque aí vocês conseguem visualizar. Vocês estão vendo comigo? Está escrito questões, o arquivo em PDF e as questões da prova aí? Sim, Neide. Bom, a prova de vocês tinha 12 questões, certo? Essa prova, ela tem questões fechadas e questões abertas. Como vocês fizeram uma prova com 4 tipos de prova diferentes, ou mais, não sei, então vocês provavelmente não podem não ter tido a mesma sequência que eu estou abrindo aqui, ou a ordem das alternativas pode estar completamente modificada, isso também pode ter acontecido, beleza? Então, quando vocês verificarem aqui, não observem só a letra que eu estou colocando como resposta, mas o que está escrito naquela letra, combinado? Porque senão vocês vão falar, nossa, eu errei. Eu tive um resultado na prova de vocês, um resultado muito bom, tive totais, não foram todas, né, com total, mas eu tive vários totais, tive muito 8,5, muito 9, 9,5, mas tive notas mais baixas, por exemplo, tive 7, tive 6, e até abaixo disso, tá? Então, o resultado, na verdade, é uma somatória de fatores, e a gente pode olhar para a prova, né, como uma prática de estrutura que nos ajuda a chegar aonde a gente deseja, especialmente se a gente verifica que a linguagem, ela é veículo, né? Ela não tem um fim em si mesmo propriamente dito, mas ela é estopim, ela é trampolim para me levar aonde eu preciso. Às vezes ela vai ser aquilo que vai me despertar, e às vezes ela vai ser o veículo que vai me conduzir até onde eu quero. Isso vale quando eu pego, por exemplo, outros idiomas. A gente aprende um outro idioma a partir do idioma que a gente carrega, e por aí vai, né? Por isso que quanto mais cedo a gente aprende uma nova língua, mais fácil é essa aquisição, porque a gente aprende as bases estruturais daquela língua na sua raiz. Então, vamos lá. O que eu tenho nessa primeira questão? Eu não sei se foi a mesma primeira questão de vocês. Então, vocês podem acompanhar comigo aqui. Quem tiver no computador e quiser aproveitar, né, para abrir a sua própria prova, porque aí vocês vão perceber como é que está a ordem de vocês aí, pode fazer isso também. Ele está perguntando quanto que vale, a Camila está perguntando quanto que vale a prova. Nós vamos falar tanto do quanto que vale a prova, quanto vale cada questão, tá? As questões, em todas as provas do TVA2, eu tenho questões abertas e eu estou valorizando mais as questões abertas do que as questões fechadas. Não que elas não sejam importantes, mas é porque na questão aberta eu consigo perceber, avaliar e valorizar pontos específicos do nosso trabalho contínuo dentro do remoto e antes do remoto também, tá? Então, por isso que ficou valendo mais. Como é que ficou dividida, então, a prova de vocês? Bom, aqui para mim, que eu vou seguir esse arquivo que vocês estão visualizando aí na tela de vocês, seja pelo celular, seja pelo computador, as questões abertas ficaram com a questão 2 e a questão 3, beleza? Pode ser que a de vocês, se vocês fizerem em ordem diferente. Isso não vai fazer diferença, beleza? Bom, as questões abertas, vocês lembram que eu coloquei aqui A e B. Então, o que aconteceu? Nessas duas questões, é como se eu tivesse 2 questões abertas na número 2 e 2 questões abertas na número 3. Então, eu coloquei um ponto para cada alternativa aberta.
Então, a questão 2 e a questão 3 ficou valendo 4 pontos juntas. 2 a questão 2, 2 pontos a questão 2 e 2 pontos a questão 3, beleza? E todas as outras questões foram avaliadas igualmente em 0,6, certo? Então, todas as fechadas vão ter o mesmo valor. A prova vale 10, por isso essa divisão dos pontos. Combinado? Bom, vamos pegar a primeira questão que aparece aí. Eu gostei muito dessa questão e até devia ter usado como epígrafe, mas na hora não me ocorreu. E agora, eu vendo a questão aí do impossível, eu me lembrei que eu postei no Instagram, acho que foi ontem ou foi domingo, já não lembro mais, uma frase que é do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, muito curtinha e muito significativa. Deixa eu ver se abre aqui, abri. Só para ler para vocês, porque a gente falar a frase do autor sem falar exatamente o que ela é, fica perdido. Infelicidade é questão de prefixo. Então, essa primeira questão que vocês estão visualizando aí comigo, que é verso do cartão da apresentação do professor Kid Veloso, né? Sobre a representação, são apresentadas duas alternativas ligadas pela palavra porquê. Então, nós vamos analisar as conexões, as explicações relacionadas ali, mas vamos analisar a imagem e palavra que brinca um pouco com a poesia concreta, que é uma proposta até que eu trabalhei com os meninos do M1 e deu um resultado muito bacana com numeráveis, que está aí rodando o mundo, vamos dizer assim. Já teve repercussão nacional e agora nós estamos esbarrando uma repercussão internacional. Claro que junto com alguns vídeos de vocês que também estão rodando o mundo aí, inclusive o da Rayane, que eu mencionei no início, não sei se ela estava na sala, mas eu acho que sim, porque eu tinha visto que ela tinha entrado, fazendo muita gente se emocionar por aí, tocando, né, e fazendo ponte com os inumeráveis. Então, quando a gente pega esse impossível, o que a gente percebe no desenho, né, representado aí? Ele está chutando o prefixo. O que é prefixo? Vocês lembram? Não é o ponto principal ali, mas eu acho fundamental que a gente fale o que é prefixo, o que é radical. São coisas que eu acredito que vocês já têm como base, que vocês já viram, mas ao relembrar, a gente vai recarregando as bases estruturais do idioma, de qualquer língua, vamos dizer assim. O que é prefixo? Quem lembra pode Neide, me ajudar prefixo aí. seria esse in de impossível? Sim, esse pedacinho que vem antes do meu radical. Eu preciso que vocês tenham essa noção, vou aumentar ela aqui, porque a gente joga ela na tela grandona. Resolveu piscar, gente, não sei o que é não. Tá piscando pra vocês também, não tá? Ei, a prova já tá salva, por que tá piscando? Que trem doido. Não sei explicar, gente. É ruim que vocês vão ficar depois com aquele negócio piscando na tela de vocês. Não sei se eu apertei alguma coisa errada. Dá vontade até de fechar, mas eu fico com vontade de fechar e depois esse negócio demora a abrir. Vai ver que é o próprio Teams, gente. O Teams ontem estava fazendo atualização, me desligou no finalzinho da minha aula do F3. Ainda bem que faltava só 2 minutos para concluir a aula. Mas mesmo assim é horrível. Fechou tudo uma vez só. Bom, esse in é esse pedacinho que vocês estão vendo antes da palavra possível, sim. Então, a palavra raiz é possível. Da onde vem a palavra possível? Vem da palavra posse. Então, posse é meu radical. Eu tenho até a letra S como meu radical. Ível, sufixo, in, prefixo. O que é prefixo? É um elemento mórfico, é um morfema, que a gente pode chamar também, que vem antes do radical. O que é sufixo? É um pedacinho que vai vir sempre depois do meu radical. Beleza. O que ele vai trazer aí para a gente comparar? Não, mas que piscação, que raiva, esse trem tá me deixando irritado. Deixa eu tentar abrir uma nova prova. Se ela abrir aqui para mim, eu compartilho de novo. Pode ser alguma coisa aí nesse aspecto. Tá muito estranha essa piscação. Às vezes eu cliquei em alguma coisa que eu não vi, né? Abrir como.
Que coisa estranha. Por que eu não abri? Vou fechar, né, gente? Esse negócio não tá normal. Do lado de mim. Agora vocês perderam o compartilhamento de tela, certo? Certo. Vou compartilhar de novo, tá? Deixa eu só... Eu tenho que parar de piscar, isso incomoda a visão de vocês. Me incomoda vocês mais ainda. Se a tela for menor, então vocês ficam piores ainda. Parou de piscar pra mim. Vou compartilhar, tá? Tecnologia tem dessas coisas, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Não tinha visto isso ainda, viu? Vocês já estão vendo? Voltou a piscar. Olha lá. E pisca dos dois lados. Que coisa louca. Abra a prova pela internet. Abrir a prova pela internet, vocês vão conseguir visualizar comigo sem piscar. Eu acho. Pode ser o Adobe que está com problema. Alguma atualização. De novo, no Teams. Já tinha acontecido com alguém? Com algum professor? Esse negócio da tela fica piscando? Já, gente? Acho que não, Neide. Que coisa mais esquisita, nunca vi. Vamos visualizar a tela. Vocês estão conseguindo ver a prova aí, então? Que essa aqui é o arquivo da prova. Deixa eu ver se eu consigo ampliar o zoom dela, né? Tá dando pra ver sim, Neide. Só tá pequeno, né? Tá um pouquinho. Eu queria aumentar. E lá eu consigo aumentar, mas com essa que a piscação ninguém merece, não. Como é que eu vou analisar alguma coisa com aquilo piscando? Mas aqui, pelo menos no celular, eu consigo dar zoom. No Ah, computador então. eu já não sei. Então, beleza. Então, se vocês conseguem dar zoom aí, dá para vocês acompanharem comigo. No computador também deve ter jeito. Deixa eu ver aqui se é na tela aqui. Normalmente eles colocam um íconezinho que você coloca, que você clica. Isso, ó. E aumenta o zoom. Isso. Não vai ficar muito o tamanho que eu queria, não, mas melhor de ler. Né? E se vocês conseguirem dar zoom aí no celular, a gente dá conta de fazer o nosso trabalho aqui. Vamos lá. Então, nesse caso, o que eu tenho? O leitor, primeiro o ícone 1, depois ele vai falar do 2 e pede para vocês observarem o papel do porquê. Para que serve o porquê? Alguém lembra? Conectivo que a gente utiliza para associar, intercalar orações. Mas qual o papel do porquê normalmente? Para que ele é usado? Quem lembra? Ele é usado em dois campos completamente diferentes. É por isso que eu acho importante a gente frisar essa primeira questão. Vocês estão visualizando, né? Não estou sem compartilhar a tela aí não, né? Tá dando pra ver, Neide. Então, nesse caso aí, o que vocês me dizem do papel do porquê? Vocês lembram do papel dele? Posso falar? O porquê pode ser explicativo, quando a gente está analisando o papel dele lá na coordenação. Então, ela não veio à aula porque estava doente. Eu coloquei aí a doença, é a explicação da ausência dela na aula. Mas o porquê também, ele pode ser causa, certo? Quando eu digo assim, deixa eu ver o tanto que inundou a cidade. A chuva foi tão forte... Não, eu tenho que ser o contrário. A inundação aconteceu porque choveu demais. Então, a chuva
foi a causa da inundação. Então, pode ser uma relação de causa e consequência e pode ser uma relação de explicação. E isso que nós vamos ter que observar toda vez que o porquê aparecer. Eu vou ter que analisar se nós temos orações independentes, aí caminha no campo da coordenação, ou se a gente tem orações dependentes uma da outra, aí o processo é de subordinação e vai cair lá nas adverbiais. Beleza? Ficou claro para a gente poder prosseguir? Vamos lá na primeira. Eu acho que a maioria acertou a questão, não é uma questão difícil, mas as questões que envolvem o porquê, eu tenho que tomar cuidado com essa ressalva que eu falei com vocês aqui. Então, nesse caso, sobre a representação, são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra porquê. O leitor apreende uma mensagem de otimismo e superação. Então, quando eu analiso essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, dele chutando o prefixo in. O prefixo in é um prefixo que na língua portuguesa quase sempre vai negar a palavra, né? Quando eu tenho, por exemplo, possível, eu tenho uma coisa que é afirmativa. Quando eu tenho impossível, eu nego a afirmação que meu radical carrega, tá certo? Então, observem lá. O que é apreende? Qual a diferença do apreende, que é o com dois S, para aprende, que é com E só? Você sabe me dizer? Qual a diferença do apreende? Quem me diz aí o que significa o apreende? Na hora de fazer a questão, conseguiu interpretar, conseguiu visualizar. É uma palavra que a gente utiliza menos, né? Mas que vocês já têm uma noção para poder me auxiliar aí na resposta. Qual que é o valor do apreende? Apreender é compreender a partir de. O que eu consigo entender a partir disso? Então, há uma mensagem de otimismo e de superação nesse cartoon, nesse desenho relacionado à palavra impossível? Verdadeiro ou falso, gente? Como é que vocês verificam essa primeira afirmação? Eu preciso entender a primeira para associar a segunda, por isso que eu estou perguntando isso. Verdadeiro? Verdadeiro. Então, ele realmente consegue ter essa apreensão de uma mensagem de otimismo e superação. Quando ele diz que uma pessoa diz para você, isso é impossível, e ele chuta o prefixo, o que ele está querendo dizer para você? Não, quem diz, né, que é possível ou impossível sou eu. Eu que vou buscar, são as minhas atitudes que vão modificar aquilo ali. Beleza? Então, vamos ver o porquê. Então, primeiro, é verdadeira? Sim, mas a justificativa 2. Então, eu tenho que verificar como que essa justificativa se relaciona, ou essa relação entre o primeiro enunciado e o segundo é estabelecida, né? A figura representativa de um escoteiro lembra empenho e dedicação mediante atitude decidida de expulsar ou de empurrar, de jogar fora, né? De chutar, como ele associa ali, um prefixo de negação da palavra impossível. Por isso que eu falei que era importante falar o que era prefixo, o que era o papel do in, né? E essa ponte toda. Sugere efeitos positivos para quem está realmente disposto a superar as dificuldades. Vocês acham que a segunda afirmação justifica a primeira? Eu poderia dizer assim, ó, o leitor aprende uma mensagem de otimismo e superação, porque a figura representativa de um escoteiro lembra empenho e dedicação, e mediante atitude dedicada de expulsar um prefixo de negação da palavra impossível, sugere efeitos positivos para quem está realmente disposto a superar as dificuldades. A segunda justificativa cabe em relação à primeira, que a gente já havia mencionado? Sim. Sim, então o que eu vou dizer? Que a primeira é justificada pela segunda. É o que nós temos na letra A. 1 e 2 são verdadeiras e 2 justifica a 1. Olha o que eu tenho na B. 1 e 2 são verdadeiras, a gente verificou que sim, que são verdadeiras sim, mas 2 não justifica 1. E ela justifica, porque quando a gente observa, né, o escoteiro, o menininho, chutando o prefixo, né, expulsando esse prefixo, ele diz o seguinte, ei, a atitude é minha. Quem determina o que é possível ou impossível sou eu.
Então, são as minhas ações, são as minhas atitudes que fazem com que as coisas modifiquem. Quando o Guimarães Rosa coloca que infelicidade é uma questão de prefixo, ele está dizendo a mesma coisa para a gente, né? Eu vou ser feliz ou infeliz se eu modificar ou buscar essa determinação de possibilidade ou de impossibilidade ali, tá certo? Ou de felicidade e infelicidade, como Guimarães Rosa nos afirma. Então, já é a letra A. Eu acredito que a maioria acertou. Não era uma questão difícil, mas fiquem atentos com o aparecimento do porquê. O porquê como ideia de causa e consequência, fazendo a intercalação nesse papel. E o porquê com valor de explicação. Cai-se muito em questão de concurso. Essas duas colocações intermitentes, misturadas, e pedindo para vocês analisarem, tá? Então, fiquem ligados a isso. Bom, a questão seguinte trata do texto fragmento 5, que nós vamos ler, mas nós vamos primeiro ler a questão. Muitas vezes, leitura do texto, tá, me auxilia a interpretar o recorte, a questão. Então, eu sempre falo com o pessoal do avançado, já havia falado isso com vocês em outras situações. Lê primeiro o enunciado da questão e depois volte no texto. Porque aí você vai ver o que ele quer que vocês busquem. Qual é a informação que eu tenho que buscar no texto. Principalmente se o texto for grande. A nossa captação, né, a nossa memorização, ela às vezes não capta aquilo que eu preciso. Aí eu tenho que ler 1, 2, 3 vezes. Então é uma maneira de ganhar tempo. Já que a prova do Enem é uma prova maior, né? Eu brinco com os meninos do avançado que a prova do Enem, primeiro é uma prova de resistência. E depois uma prova de conhecimento que busca, né, as intercalações de outras situações comuns. Então, vamos lá. O fragmento de texto apresentado foi retirado do romance O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é um escritor português, realista, tá? Então, ele vai trazer o realismo das suas descrições, a veracidade daquilo que ele acreditava como tal, tá? O mais curioso é que todo mundo pensa que essa, né, é um nome feminino, é um nome masculino, né? Ele tem um bigodão quando as fotos dele registradas como autor do livro. Então, surpreende a gente. É uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 2019. Então, é uma questão recente. Observe as conjunções sublinhadas no trecho citado. Então, esse trecho foi reproduzido ali. Para que a gente entenda as conjunções que estão destacadas aqui, eu tenho que voltar no texto, tá, gente? Então, quem aí? Claro que eu tive muita resposta bacana, que visualizou isso daí, mas apareceram algumas coisas que não tinham nada a ver. Então, eu coloquei lá na resposta, eu acho que aparece para vocês quando eu corrijo. Será? Reveja a sua questão. Analise o que está pedindo. Retome no texto. Será que é isso mesmo que está pedindo? Então, porque vocês acabaram não visualizando o papel. Tanto a conjunção enquanto, quanto a conjunção quando tem valor de tempo. Ambas são conjunções temporais. Conjunções adverbiais temporais. Teve gente que falou que indicaria condição, que indicaria outras coisas aí. Então, muito cuidado, porque não há condição ali. Todas duas são tempo. Só que nós temos duas relações temporais diferentes. E eu preciso entender qual é o papel do enquanto no texto e qual é o papel do quando no texto, para fazer as inferências corretas, como muitos de vocês fizeram, tá? Respostas muito boas, muito consistentes. Aí, gente, foi nessas duas questões, na questão 2 e na questão 3, que eu avaliei vocês quanto à pontuação, quanto ao uso das aspas, por exemplo, porque nessa alternativa A, para citar a conjunção destacada na 1 ou na 2, eu tenho que usar aspas, né? Ou tenho que colocar em itálico, eu tenho que colocar em negrito. Como vocês estavam num lugar que nem sempre tem esses recursos de colocar em itálico e negrito, igual a gente quando está escrevendo à mão, qual é o recurso gráfico que eu tenho que usar para destacar a palavra enquanto e quando, já que elas têm um papel representativo ali, porque senão mistura no contexto que eu estou explicando as aspas, tá? Então, tem muita resposta que eu coloquei. Destaque a palavra enquanto e quando, entre aspas. Isso vale para outras questões relativas, semelhantes, que vocês vão construir ao longo de todo o processo educacional de vocês, não só na língua portuguesa. Então, vamos lá. Então, tá lá o trechinho do texto, né? Mas,
enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas senhorias, Portugal há de manter com dignidade o seu lugar na Europa, porque a fé, meus senhores, é a base de ordem. 2. Mas quando neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas senhorias, Portugal há de manter com dignidade o seu lugar na Europa, porque a fé, meus senhores, é a base de ordem. Então, observem que quando eu coloco enquanto está acontecendo nesse mesmo tempo, pense no seguinte: enquanto estamos discutindo essa questão, nós ouvimos a voz da Patrícia pelo microfone da Lisa, certo? Enquanto nós estamos falando sobre as questões do nosso TDA hoje de português, a Patrícia está falando sobre o TDA 2 dela lá com o M3, supondo, não sei nem se é com o M3, mas supondo. Então, o que nós temos nessa questão? Enquanto está acontecendo uma coisa, está acontecendo outra. Então, uma afirmação que é ao mesmo tempo. Já quando eu coloco quando, eu relaciono uma ideia de futuro, uma coisa que ainda não houve, que ainda não aconteceu. Muita gente construiu respostas bacanas aqui. Antes, e se for necessário, a gente lê o texto. Mas antes de ler o texto, eu queria saber se alguém poderia ler sua resposta para mim, tá? Essa questão valia 1 ponto, então quem tirou 2, né? Na questão 2, significa que acertou a letra A e a letra B. E teve algumas que eu coloquei muito bem construída, excelente construção textual, excelente resposta, não sei, algumas coisas assim. Eu gostaria de que alguém lesse a resposta para mim, mesmo aquele que às vezes tirou 1,8, 1,9, 1,8 pode ser uma ortografia errada, pode ser a pontuação inadequada. Eu tentei ir colocando e escrevendo, mas pode ser que eu tenha passado batido em alguma. Então, eu gostaria que vocês lessem para mim, vocês devem estar com isso fácil aí, a resposta da letra A. Apresente diferença de sentido entre os dois enunciados a partir do uso de cada conjunção. Eu tenho a resposta aqui da universidade, mas eu gostaria de ouvir de vocês, porque tem muitas respostas de vocês que estão até mais sintéticas do que a que eu tenho aqui e que estão corretas. Quem poderia ler, gente? Nossa aula está no finalzinho, né? Neide, Oi? eu acho que não tem como a gente ler. Ah, vocês não conseguem visualizar a resposta, não? Não, acho que depois que a gente envia, a resposta não aparece mais pra gente, nem, tipo assim, a sua correção. Tinha que aparecer. Será que eu tenho que mandar para vocês? Deve Não ter um sei. jeito. Deve ter Pelo um menos jeito. pra Eu vou mim, não confirmar aparece, depois. não. Vou confirmar com a coordenação se tem jeito de eu mandar isso para vocês, que é interessante vocês terem feedback, né? Porque é para cada um. Quando eu corrijo a prova de um que, por exemplo, não colocou as palavras entre aspas, e corrigi outro que colocou, a demanda de um é diferente da demanda do outro. Então, eu vou comentar a minha resposta aqui, que é bom que ela me deu esse feedback, e verificar se tem jeito de eu mandar as respostas para vocês, porque eu achava que vocês recebiam. Lá na Plural, por exemplo, se eu mando para o aluno recebe o meu comentário. E isso é válido. Eu acredito que tem que ter alguma coisa. Diga. Na minha eu recebi o seu comentário que você fez. Você está olhando pelo computador ou pelo celular? Pelo computador. Pode ser isso. Às vezes ela está olhando pelo celular e não consegue visualizar. Oi. Neide, eu acho que, tipo, pelo aplicativo não tem como, mas se você entra pelo site, você consegue visualizar. Faz sentido. Essas coisas de plataforma a gente fica meio na incerteza. Mas é bom, porque eu tive muita resposta bacana ali. E eu acho que é interessante para cada um observar o que errou, né? E dar ali um contraponto, observar o que pode melhorar nas próximas. Então, pode ser essa questão assim, do aplicativo para o site. Depois vocês dão uma olhada, tá, gente? Todos vocês acessem de novo a prova e observem o que eu coloquei lá de comentário para vocês. Eu acho que isso é muito válido, tá? Aqui, ó. Pelo celular também dá, tem alguém dizendo aqui. Pode ser essa questão, aplicativo e plataforma no site. Pode ser, tá? Então, observem o que está na de vocês, porque eu já não lembro mais não o que eu escrevi para cada um, não. Porque eu fui lendo e fui comentando, tá? Mas eu acho válido o que está aqui, apesar de se tratar de conjunções temporais, tanto em quando são conjunções temporais, tá? Existe uma diferença de sentido entre elas. Quando ele utiliza enquanto, ele diz que já existem sacerdotes respeitáveis lá em Portugal. Quando ele usa o quando, ele vai dar a ideia de futuro que eu havia mencionado para vocês
e vai dizer que ainda há outros sacerdotes respeitáveis, ou o que ainda haverá outros sacerdotes respeitáveis, certo? Então, já dá uma projeção de papel temporal, vamos dizer assim, diferente. Letra B. Vamos lá na letra B, eu gostaria que vocês me ajudassem aí do que vocês responderam, porque essa daqui admite uma série de colocações, e aí eu teria que ter uma análise do texto como um todo. E o nosso tempo está no finalzinho, mas eu acho que vocês conseguem lembrar o que vocês escreveram. Ou ler aí, que eu acho que agora vocês conseguem acessar. Explique também o efeito de sentido produzido pelo emprego da conjunção enquanto, aí nessa construção deveria inclusive estar entre aspas. Por que eu deveria usar a conjunção enquanto aí no comando da questão entre aspas? Alguém lembra? É o mesmo papel da resposta de vocês, por que eu tenho que usar o enquanto e o quando entre aspas. Tá vendo que ficou misturado aqui, ó, o enquanto, aqui nessa construção? Então, esse enquanto que eu vejo aqui, ó, colocado aqui, ele deveria estar inserido entre aspas, ou ele deveria estar que nem aqui, ó, grifado, que nem nas alternativas. Então, nesse caso, considerando a conduta pelo emprego da conjunção enquanto, considerando a conduta do padre Amaro, nós dizendo, e do cônego Dias ao longo da narrativa. Quem lembra aí, ou quem pode ler a resposta para mim? Tem muita resposta bacana aí, muitas. Diferentes da que eu estou aqui, mas que perpassam o sentido do que está aqui. Alguém consegue ler para mim? Vou ter que finalizar com vocês, porque falta só 2 minutinhos. A aula passa muito rápido. Bom, o efeito de sentido é irônico. Então, dá para perceber que há uma ironia, pois o conde Ribamar crê haver padres idôneos em Portugal, e a leitura do texto, ou seja, à medida que você lê o texto, ou que você conhece a obra, que é o crime do padre Amaro, né? Olha bem o título, tá? Já vai fazer uma inserção contraditória, tá? Não prestei atenção, mas vale quantos pontos cada questão aberta? Cada questão aberta, A2 e A3, vale 2 pontos cada questão, porque cada alternativa vale 1 ponto. Então, se você tirou 1,5, pode ser que você errou parte da letra A e parte da letra B, aí eu juntei nos pontos pontuados lá. Pode ser que você fez uma e não fez a outra, se tiver tirado 1 ponto, por exemplo, tá? Então, isso aconteceu ao longo das construções e da questão em si. Bom, como a gente está aí com a nossa aula concluída, vocês vão me ajudar na sexta-feira, que eu vou partir lá da reinvenção da língua, que é a questão 3. Eu preciso de uma outra coisa para sexta-feira, gente. Eu acho que tem alguns de vocês, e eu preciso dessa confirmação, vocês podem me confirmar pelo WhatsApp, podem me confirmar lá no Clipe Escola. Eu acho que ainda tem vídeos que não foram apresentados dos inumeráveis. Eu preciso de fechar isso, porque aquele trabalho vai valer 5 pontos para os grupos, tá? Eu tenho aqui na anotação, eu acredito que tem alguns ainda para apresentar. Então, eu preciso de confirmar se todo mundo apresentou, se há alguém ainda, tá? Diga. O meu falta apresentar ainda, meu grupo. Pois então, dá para você apresentar na sexta-feira? Você está preparado? O grupo de vocês está preparado? Então, a gente vai combinar, tá? Então, vocês apresentam primeiro, para a gente fazer esse fechamento. Eu acho que faltam 2 ou 3 grupos só, no total das 3 turmas. Se tiver, até vou confirmar aqui na minha anotação, mas eu acho que é isso mesmo. Aí a gente fecha isso, finaliza, para eu poder não ficar sem pontuar ninguém. Me manda o vídeo de todo jeito pelo WhatsApp ou pelo Clipe Escola para eu poder salvar, porque aí a gente tem a carta na manga. E a gente continua nos nossos comentários da prova a partir dessa questão 3, beleza? Boas aulas para vocês, viu, gente? Se cuidem. Valeu, galera. Até mais.